Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vocês vão ter que se contentar por um tempo com esses efeitos low budget, porque a única coisa que eu sei fazer é cortar vídeo. Mas vamos lá. Um dos principais desafios na mesa de RPG é manter a atenção dos players na história, fazer com que eles tenham interesse. E contar uma história dramática durante uma aventura é talvez a melhor maneira que a gente tem de prender a atenção dos jogadores. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que eu crio tensão nas histórias e nas aventuras. Mas antes a gente precisa saber o que é tensão. Teoricamente, tensão existe quando nós temos um conflito entre o objetivo que um personagem ele deseja alcançar e um obstáculo que impede ele de alcançar esse objetivo. Aqui no meio assim existe a tensão. Quanto mais evidente e mais importante for o conflito, mais tensão eu coloco na história. É importante dizer também que o conflito, o objetivo e o obstáculo, todos eles estão contidos numa ação maior, que é o que move a história. E a vontade também daquele personagem que a gente narra durante a aventura. Só para tentar deixar mais claro, é mais ou menos esse aqui que eu estou colocando na tela para vocês agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre a parte acadêmica, você vai ter que ler um pouco sobre teoria literária. Então vamos lá, pessoal. Esse conflito ele pode ser interno dos personagens, por exemplo. Então a criação da tensão pelo mestre pode nascer desde a utilização de acontecimentos da vida desse personagem. Mais uma vez, a importância de fazer um background bem elaborado na hora de contar a história desses personagens. Anteriormente eu tinha dito que quanto maior e mais importante for o conflito, maior é a tensão que a gente cria nessa história. Isso por si só está certo, mas é uma questão um pouquinho mais complexa. Quando a gente tem um conflito muito difícil, mas o controle da situação é total pelo personagem, a gente tem uma tensão muito baixa ou inexistente. O controle é uma das variáveis possíveis em todas essas relações. Eu vou dar um exemplo. Por que vocês acham que existe a Kryptonita no mundo do Super-Homem? Porque ela é um artefato, um elemento que possibilita a tensão. Imaginem alguém tentando assaltar o Super-Homem ou alguém tentando roubar um banco. Essas são situações que o Super-Homem resolve muito facilmente. Então, sem a existência da Kryptonita, que ela tem o papel de remover o controle da situação pelo personagem da história, a gente teria uma tensão muito baixa nessa história. Então não traria tanta vontade do leitor em consumir aquele material. Enquanto a Kryptonita existe, nada é certo na história. A vitória sempre está ameaçada e assim por diante. A dica que eu queria dar é o seguinte: introduza na sua história alguns elementos que diminuam o controle da situação do personagem. Por exemplo, vocês precisam resgatar um prisioneiro e mantê-lo vivo. Só que esse prisioneiro, ele é desastrado, ele faz muito barulho, ele tem dificuldades de locomoção durante as batalhas. Então, isso pode ser feito, não precisa ser um artefato para tirar o controle do grupo. Pode ser um NPC. Esse NPC, ele atrapalha. Então, eu sempre tenho que ficar prestando atenção nele. Isso diminui o controle das pessoas em determinadas situações. E nunca se esqueçam que uma vez que o conflito for resolvido, a tensão ela acaba. A segunda dica que eu queria dar para vocês é: não foquem em regras, foquem nos jogadores, foquem nas situações. Até o Gary Gygax, que é um dos criadores do Dungeons and Dragons, falou uma vez que é o espírito do jogo que importa, não a literalidade das regras. Se você focar em regras, você vai ter que ter certeza de que todos os jogadores da mesa conhecem aquela regra, senão você vai criar uma situação em cima dela, e se as pessoas não conhecem uma determinada regra, ela vai tudo por água abaixo, porque não vai criar tensão em ninguém. Em uma campanha de D&D que eu mestrei, eu apresentei uma cena em uma aventura anterior, onde choveu durante a aventura inteira, e os personagens estavam todos numa mata fechada. Na outra aventura, eu criei uma batalha onde tinha muito barro e os personagens estavam sempre com aquele jeito pesado para se locomover. Então, inclusive,
quem estava atacando eles, eu fui introduzindo aos poucos os adversários. Quem estava atacando também tinha dificuldade, eles iam se sujando, algumas pessoas caíam, voltavam com dificuldade de enxergar. Não necessariamente eu dei penalidades nessa situação, mas eu criei um cenário em que inconscientemente eles estavam mais tensos. Era muito diferente de eu criar simplesmente uma batalha no meio do mato. Para criar essa batalha eu me baseei bastante na Batalha dos Bastardos do Game of Thrones. Se você ainda não viu essa cena, esse episódio do Game of Thrones, vale a pena, vocês vão ver como é tensa essa batalha. A terceira e última dica do vídeo, eu vou um pouquinho mais no âmago da questão. Um filósofo francês nascido no início do século XX, o Sartre, ele acreditava que a liberdade de escolha e as escolhas causavam angústia no ser humano. Tá aí a explicação do porquê você passa 2 horas no Netflix trocando e vendo pôster e não escolhe filme nenhum para ver. De novo, se você quiser saber um pouco mais sobre filosofia, aí você vai ter que ler, bastante inclusive. Mas Fernando, como é que eu aplico isso no RPG? Quando você vai criar uma cena, apresente múltiplas opções para os seus jogadores. Por exemplo, eles acabaram de derrotar um grupo de goblins dentro de uma masmorra. Demonstre para eles que eles podem seguir explorando a masmorra, eles podem voltar, eles podem analisar uma parede que tem algumas inscrições. Um dos aventureiros que tomou algum golpe ficou lesionado e precisa de alguns cuidados. Então, essa múltipla escolha é que vai causar uma angústia nos jogadores e vai deixar eles talvez divididos. E isso vai causar uma tensão maior na história. A melhor de todas é mostrar uma bifurcação no meio da masmorra. Isso aí divide o grupo total. Então, recapitulando, galera. Primeiro, diminua o controle da situação. Aqui você pode ser bem criativo e colocar desde um artefato até um NPC, tirando esse controle da mão dos nossos jogadores. Segundo, tente não focar em regras. Foca nas pessoas, que o sucesso sempre vai ser certo. E por último, apresente várias possibilidades para os jogadores e deixem que eles escolham o que fazer. Esse dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que criar também a sequência da história, né? Então galera, esse é o terceiro vídeo do canal. Se você gostou, curta e compartilhe o material e se inscreva também. Obrigado, até mais.